colocando aqui, antes de nós falarmos, porque na verdade eu não vou falar sobre os 5 pontos, que a gente ficaria aqui muito tempo. Eu vou apenas falar, vou dar a introdução e vou falar apenas um. Depois os outros irmãos que são professores, nós dividimos assim, cada um vai estar falando de um ponto, tá bom? Então assim, olha, ali está escrito, olha, isso aqui é uma introdução, antes de falar sobre os 5 pontos, o porquê que surgiu os 5 pontos do calvinismo. Então ali está, olha, tá? Durante o século XVII se firmou a doutrina reformada calvinista. 2 documentos surgiram como a mais fiel expressão do calvinismo: a Assembleia de Westminster, que está aí a data, 1643 a 1649, e o Sino de Dort, 1618 a 1619. Veja que este Sino de Dort se reuniu antes da Assembleia de Westminster. Com que propósito? Então, preste atenção nisso. Qual o propósito disso? Até mais ou menos 1610, as igrejas da Holanda e outras igrejas da Europa aceitaram o que subscrevia a Confissão de Fé belga e a de Heidelberg, ambas baseadas nos ensinos da Reforma Protestante. Então, a Confissão de Fé, não existe só a Confissão de Fé de Westminster, querido. A igreja presbiteriana, ela adotou a Confissão de Fé de Westminster, como outras igrejas de fé reformada adotaram a Confissão de Fé belga e a Confissão de Fé de Heidelberg. E há outras, há uma infinidade de confissões de fé. Mas as que mais se aproximam de doutrinas das Escrituras, mais próximo da verdade, são essas 3, né? É bom você saber disso. Se eu não estou enganado, quem tem a Bíblia de Genebra aí, ela tem, parece que ela tem, eu não sei se a Confissão de Fé belga ou a de Heidelberg, né? Além da Confissão de Fé de Westminster, tá bom? E tem lá o Catecismo Maior, e etc., a Bíblia de Genebra, tá bom? No ano de 1609, morreu um homem chamado Jacobus Arminus, nascido nessa cidade aí na Holanda, era pastor e distinto professor da universidade, queridos, lá na Holanda, né? E essa cidade em Leiden, né? É claro que esses nomes estão transliterados, porque se for colocar os nomes holandeses aqui, são parecidos com nomes de alemão, né, queridos? Alemães, é muito difícil a pronúncia. Então está aqui transliterado, tá bom? Em Amsterdã. Sua formação, isso aqui é o tal do Arminius, viu, queridos? Sua formação teológica era profundamente calvinista. Queria que você prestasse bem atenção nisso, porque depois o Arminius, por isso que se chama Arminianos, ele virou a casaca, tá bom? Ele virou totalmente o inverso do que ele se propôs a fazer, tá bom? E ele era conhecedor da coisa, tá bom? Ele não era um leigo, ainda mais nessa época, que nessa época quem estudava, mas estudava mesmo, tinha conhecimento profundo. Hoje, muita gente tem conhecimento profundo? Não é muita gente que tem, não. São poucas pessoas nos dias de hoje, no Brasil, que têm um conhecimento profundo das Escrituras, da teologia e de tantas outras coisas mais. Vou te dar exemplo. Faleceu já há alguns anos atrás, Russell Shedd. Russell Shedd era um batista, mas é um batista calvinista. Ah, pastor, o senhor não sabe disso? Sei sim, meu irmão. Eu tive aula com ele, presencial. Sei muito bem do que eu estou falando. Quando ele deu uma exposição da carta aos Efésios, foi ali que eu descobri, caramba, o homem é calvinista e só que ele não fica falando, porque você não precisa falar, né? Ah, não, eu sou, já percebeu? Tem muita gente que fala isso, eu sou calvinista, eu adoto a teologia da fé reformada. E pessoas que às vezes nem lê direito a esse respeito, né? Então, Russell Shedd era um homem desse, né?
você vai ver que John Stott, né, que faleceu também pouco tempo atrás, que era um inglês, era um homem profundamente conhecedor das Escrituras, calvinista. Poderia falar aqui um monte de nomes, queridos. Estou falando isso para você perceber que há poucas pessoas, né? Francis Schaeffer, por exemplo, que foi um homem top, era suíço, né? Aquele que fundou o Instituto Labri na Suíça, né? Um homem que tinha um profundo conhecimento, que só discutia o Evangelho, sabe com quem? Sabe, Anderson? Não sabe, porque você nem conheceu, talvez você está conhecendo falar Francis Schaeffer agora. Só conversava, ele convidava filósofos e as pessoas mais de ponta de conhecimento para mostrar para eles, dentro da filosofia, dentro do que eles pensavam, e ele provava teologicamente, biblicamente, vocês estão errados. E não pensa que muitos não se converteram não, viu? Muitos se converteram. Amados, a formação teológica, estou falando isso para você perceber que eu disse que não são muitas pessoas que conhecem profundamente, são poucos. E esses poucos, enquanto estamos vivendo na nossa geração, a gente precisa aprender a beber dessas pessoas, porque eram homens de Deus, eram homens simples, mas eram homens profundamente comprometidos com Cristo Jesus, com as Escrituras. E aqui você vai perceber, nisso que está sendo colocado ali, que a formação teológica era profunda do Arminius, né, calvinista, visto que estudou em Genebra, sob orientação de Teodoro Beza, que foi sucessor de Calvino naquela cidade. Quando voltou de Genebra para Amsterdã, assumiu o púlpito de uma igreja reformada e logo sua fama se espalhou, pois era um estudioso da Bíblia e da teologia. Sendo assim, foi convidado pelos dirigentes da igreja de Amsterdã para refutar as opiniões inovadoras de um teólogo chamado Dirk Cornett, não sei se é isso, enfim, que atacava algumas das doutrinas calvinistas, especialmente a questão da predestinação. Isso, querido. Ele foi convidado por pastores na Holanda, né? A Holanda, ela tem um nome muito importante na teologia de fé reformada, que foi Abraham Kuyper, né? Se você encontrar algum livro de Abraham Kuyper, compra, porque vale a pena, né? Ele é tão importante quanto Calvino, quanto tantos outros homens da teologia de fé reformada, né? E o que acontece, né? A proposta, estou dando o exemplo de Abraham Kuyper, ele não tem nada a ver com isso aqui de Arminius, tá bom? O que acontece é que na Holanda também tinha alguns homens profundamente conhecedores das Escrituras e que continuavam no mesmo caminho da reforma protestante. Abraham Kuyper era um desses, né? E Arminius era assim também, né? E aí, como ele era um homem muito conhecido, tinha um conhecimento muito grande da teologia, né? Era professor, né? Tanto é que foi em Genebra, aprendeu com as coisas que Calvino ensinou por intermédio ali do Beza, né? Do Teodoro, e você vai ver que ele entendia que estava correto. Mas aí quando ele chegou na Holanda, aí a coisa, ele foi convidado para contradizer os pontos, não só dos 5 pontos do calvinismo, mas várias outras coisas, né? E na medida que ele vai estudando, ele percebe que o que Calvino falou está tudo errado. E Calvino se equivocou em algumas coisas, né? E essa questão da predestinação, como a nossa querida Ariana leu, que atacava algumas doutrinas calvinistas, especialmente a questão da predestinação, queridos, tá bom?
Aqui não é só questão de conhecimento, queridos, é bom você lembrar disso. Eu estou falando aqui muito de conhecimento teológico, muito de conhecimento das Escrituras, etc. Não adianta você conhecer profundamente. Se a sua vida com Deus, a sua relação com Cristo, ela não é primordial, ela não é essencial, e você não crer naquilo que a Bíblia ensina, porque você dizer, ou as pessoas dizerem que a Bíblia não fala sobre predestinação, sobre eleição, você está lendo outra Bíblia, não a Bíblia das Escrituras. Você pode dizer assim, eu não creio, é outra história. Eu não vou entrar nesse mérito de não crer, porque é uma questão subjetiva. Eu não creio nisso, o problema é teu. Nós não vamos discutir. Agora, falar que a Bíblia, como muitos pastores, inclusive alguns de nomes na televisão, especialmente nas internets da vida, nos YouTubes da vida, no Instagram, etc, 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 falar que a Bíblia não fala sobre isso e dizer que a igreja de fé reformada e a igreja presbiteriana é a igreja do capeta, que crê nisso, aí já toma uma outra dimensão que não tem nada a ver uma coisa, aí já é julgamento, né? Mas é um julgamento que não compete a mim, não compete a você, não compete a ninguém, né? Porque a Bíblia fala sobre essas questões. Armínio começou a estudar as posições teológicas de Conrad e chegou à conclusão de que ele estava certo. Desta forma, o tiro saiu pela culatra. Como Armínio era professor de renome, suas opiniões foram publicadas e difundidas. O ponto principal do pensamento arminiano, contrário ao de calvinismo, era com relação à eleição. Segundo ele, Deus predestinou os eleitos porque sabia de antemão que eles teriam fé em Jesus Cristo e não como os elegera, para que pudessem ter fé. No restante da doutrina, era calvinista, entre aspas lá, batismo e santa ceia. Quer dizer, eles criam no batismo, da fé, como a Bíblia fala, né? Como o calvinismo, como a de fé reformada fala, e a santa ceia, né? Agora, queridos, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Queria que você prestasse atenção no que está escrito ali, se você está entendendo o que está escrito ali, né? Era com relação à eleição. Segundo eles, segundo Armínios, Deus predestinou eleitos porque sabia de antemão que eles teriam o quê? Teriam fé. O que é que você entende por isso? Eu não vou passar para frente se você não está entendendo isso, porque tem muito crente presbiteriano que crê nisso. De que Deus não é soberano, é o que o Anderson está falando, né? O que mais? Não, acaba também parecendo assim que o homem ele teria de fato uma escolha, né? Um arbítrio em escolher, e Deus meio que não sendo soberano, né? Mas assim, sabendo o que viria depois, mas ainda assim que o homem teria essa participação. Isso. Deus escolheria o homem porque o homem escolheu a Deus. Então não tem, Deus não tem autoridade sobre a vida humana, basicamente. Daí para frente, queridos, vocês estão corretos, tá bom? Agora aqui, olha, eu vou ler novamente para que a gente entenda bem essa questão. Segundo ele, Armínios, Deus predestinou, elegeu, né, os eleitos, porque sabia de antemão que você iria crer. Então, literalmente, não depende 100% de Deus. Depende de eu aceitar ou eu não aceitar. Se eu aceitar, por isso que muita gente diz, eu aceitei Jesus, né? A gente convencionou essa questão, né? Vem disso, né? Vem dessa teologia errada, né? Porque Deus escolheu você, ali no caso o Leandro, que é um convertido bem novo na fé, né? Deus converteu você, Leandro, porque um dia você realmente creu, né? Mas não porque Deus, na sua soberania, antes da fundação do mundo, já tinha te elegido, e você ia manifestar esta fé por duas coisas. Primeiro, quando você fosse ouvir a palavra de Deus, a palavra do bom pastor das suas ovelhas, e quando o Espírito Santo vai abrir o seu coração, como de fato abriu, e você creu. Tudo é de Deus.
tudo. E Armínios, ele inverteu isso, dizendo que não, que o ser humano tem a sua participação, né? Ele tem a sua participação. Eu ia comentar agora com o Leandro, e isso que tu falaste aí, que eles inverteram esse pensamento, isso vai de encontro àquilo que a gente sabe da graça irresistível, né? No momento de Deus, ele já sabia, lá, que naquele momento, ele já tinha eleito, né? E no momento conveniente a Deus, com a obra do Espírito Santo, e vai ocorrer a conversão. E a partir do momento que ele quer, que ele define, que o Espírito Santo toca, por isso que chama irresistível a graça, né? Não tem como resistir. Não tem como, porque não depende de nós. É pura graça e ali tu se rende e não tem como não. E uma vez tu sentir esse amor, não tem como tu voltar. Por isso que é difícil, às vezes, aí é ruim a gente comentar, até peço perdão. É por isso, porque isso a gente vê, eu vi várias vezes de irmãos e outras pessoas, tu sai fora, tu apostata, sabe? Aí assim, será que algum dia foi, de fato, convertido? Eu não sei se eu vou falar abobrinha, senão me dá uma martelada. Tá? Boa, gostei. Mas eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei pelo Velho Testamento, e aí eu olhava assim, ó, Davi, esse cara é um baita pecador aqui, e tá como um grandão, né? E eu digo assim, e agora, não sei se vem o momento que, tipo assim, ó, quando Deus te escolhe, tu, por fraqueza humana, tu foge um pouquinho, mas aí tu te arrepende, vai lá e volta, sabe? E Deus sabe disso. É a escolha que Deus fez. Aí que porque quando eu comecei aqui, eu acreditava que eu vou lá e eu faço, né? Eu escolho Deus. Não. Já era isso. Sim. Não sei se eu falei. Não, você falou correto, querido. Não, você está certíssimo. A questão do Davi, que ele falou do rei Davi, queridos, Deus, presta bem atenção nisso. Deus escolheu Davi como rei antes da fundação do mundo. Há um ponto da teologia que chama os decretos eternos de Deus, que é uma hora importante, viu, Miriam? Pessoal, os professores, pensar sobre isso, tá bom? Porque a gente discute muita coisa aqui, é que uma coisa está ligada à outra, né? Falar sobre os eternos decretos de Deus. O que Deus decretou na eternidade vai acontecer nos detalhes. Um exemplo muito claro é o dezembro, agora que a gente comemora o nascimento de Cristo. Todas as profecias de Gênesis, Apocalipse, a respeito de Cristo Jesus, todas elas, muitas delas já se cumpriram nos detalhes. É só você estudar sobre isso. Aconteceu quando? Lá na eternidade. Em relação ao que estamos conversando, a mesma coisa. Em relação a Davi que você disse, isso é lá na eternidade, nos planos eternos de Deus. E Deus vai o quê? Escrevendo a história e vai fazendo com que as coisas aconteçam sem eu saber, sem você saber, sem perceber. Deus usou alguns reis déspotas, diabólicos, presta bem atenção nisso, para fazer a vontade dele. O Antigo Testamento é muito claro sobre isso. Deus os elegeu para isso. Oi? Exatamente, Paulo fala sobre isso, né? Que ele se considerava um nascido fora de tempo, uma maneira expressão bíblica de dizer, né? Mas que ele depois entendeu, dentro deste assunto aqui de eleição, de predestinação, que ele fala lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, ele entendeu que antes da fundação do mundo, Deus já o havia escolhido, primeiro para ser salvo, segundo para ser um apóstolo. Armínio morreu em 1609, mas os conflitos por causa das suas posições teológicas continuaram até os dias de hoje, né? No ano seguinte à sua morte. Em 1610, os arminianos redigiram um documento chamado Remonstrantina, demonstração, que inclui 5 artigos que tratavam das principais questões em disciplina.
Resumidamente, são esses os 5 pontos. Então, são 5 pontos, na verdade, que ele fez questão de se debruçar, né, e falar a respeito disso, tá bom? Então, o primeiro ponto, pode passar aí, queridos. Esse é o primeiro ponto, olha aí, a capacidade humana, né, do livre-arbítrio. Mas antes disso, ali vai ter, se eu não estou enganado, tem a tulipa, não tem? É o nome da planta, né, de uma flor muito bonita da Holanda, né? Eu tive o privilégio já de 2 vezes ir na Holanda, em Amsterdã e na região lá, e teve uma época que eu fui que era a época dessas flores, né? A outra época que eu fui com a Silvana agora não era a época, né? É um negócio assim, olha, de encher os olhos, um negócio tremendo, né, que esse pessoal trabalha. Muito bem, aí eles colocaram, o que é o total ali? É total depravação, ok? Depois ali o que é? É a eleição ou incondicional, queridos, tá bom? Depois é a limitação, o que é? Expiação limitada, né? Exatamente, a expiação limitada. Depois, o que é ali? A graça irresistível. E depois, a perseverança dos santos ou dos salvos, tá bem, queridos? Então, quando se fala dessa questão de tulipa ou de tulipe, como alguns chamam, é exatamente para que nós venhamos pensar, é um acróstico, na verdade, né? Que fala algumas coisas importantes. Então, a primeira, pode colocar esse primeiro ponto lá, como vocês tinham colocado ali, por favor. Olha lá, né? Olha o que está aí. Capacidade humana, a questão do livre-arbítrio, né? Ensinava que o homem, mesmo caído, aqui é o que Armínio começou a defender, tá, queridos? Ensinava que o homem, mesmo caído, era capaz de exercer fé em Deus e receber o Evangelho, tomando assim posse da salvação para si mesmo. Não eram, portanto, totalmente caídos, incapazes de escolher o bem espiritual, queridos. Então, essa teologia arminiana, que muitas denominações, muitas igrejas evangélicas, vem disso aqui, queridos, né? Vem dessa realidade, né? Não do que de fato as Escrituras diz, né? Mas vem dessa questão de que o ser humano caído, ele tem possibilidade de receber ou não receber, né, a verdade de Deus. Eu posso aceitar, né? Eu posso receber. Queridos, nós vivemos num mundo caído. O ser humano, nós já nascemos em pecado. A gente vai ler alguns textos daqui a pouco a esse respeito, tá bom? A questão da eleição condicional. Deus sabia quem haveria de crer e por isso os elegeu. Ou seja, uma eleição condicionada à fé, que o homem teria como fruto do seu arbítrio, condicionada à sua capacidade de ter fé. Uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Quando é que o homem teve, de fato, livre-arbítrio? Lá no paraíso, no Éden, queridos. O homem era santo, literalmente, perfeito, né? Era assim. Não tem como fugir a isso, queridos, né? Ali ele teve o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio aqui, queridos, deixa eu explicar, procurar ser bastante claro e simples, né? Como eu sou de fato. Entendo que eu sou simples, né? Nesse sentido. O que acontece? Você veio da sua casa para cá. Você podia ter vindo de bicicleta, se você tem bicicleta, você podia ter vindo a pé, se você mora perto da igreja, você veio de carro, você podia ter pegado um Uber, podia ter vindo de moto, não é isso? Isso se chama livre agência. Isso Deus não nos tirou. Que nós a gente seria um robô, né, queridos? Aí sim, aí a gente seria um robô, né? Agora, a minha relação com Deus, a relação com Deus, não tem como. Deus tirou isso de Adão e Eva, quando eles caíram, quando eles pecaram. Isso é tão claro, que quando eles pisaram na bola com Deus, quando Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Quando eles comem, tanto ela como ele comem, o que acontece?
qual que é a primeira coisa que eles fazem? É se esconder de Deus, porque é isso que o homem caído faz o tempo todo. O homem, a única possibilidade que ele tem é de se esconder. Ele não tem nele a capacidade espiritual de dizer assim: domingo que vem, ou melhor, no dia 17 de dezembro desse ano, vai ter uma cantata aqui na igreja, e vai ter mesmo, viu? Eu vou lá para o culto, e lá eu vou me converter. Porque quem crê nisso aqui, é exatamente assim que pensa. É exatamente assim que pensa. Porque eu posso aceitar Jesus a hora que eu quero. Só que aí o que acontece? De maneira coerente com essa teologia. A hora que eu cair, eu pecar, eu saio fora também. Não é isso? Que é coerente, não está errado a pessoa pensar assim, dessa forma, porque ela é coerente. Bom, eu aceitei naquele dia, foi bonito, me arrepiei e tal, aquela coisa toda, né? Mas aí depois passou alguns problemas, alguns sérias dificuldades na vida, eu desisti, né? Aí depois ele vai para uma outra igreja, ou ouve um outro pregador na própria casa dele, ele ouve e tal, se arrepia de novo e tal, e se convence. Percebe? É um tal de arrepender, de voltar e aceitar Jesus, que é um negócio muito sério, né? É verdade, queridos, eu não estou exagerando aqui, né? Então, assim, amados, a eleição, ela não é condicional, ela é incondicional, não depende da minha vida, não depende de você, queridos. Depende única e exclusivamente de Deus. Expiação geral ou universal, isto é, Cristo morreu, isso aqui, é Armínio que pensa assim, tá, queridos? Morreu para salvar o quê? Todos os homens, ou seja, potencialmente morreu por todos, mas sob a condição de crerem. Assim, só alguns seriam salvos. Então, esta expiação é só para os que creem, para os que têm capacidade de crer, queridos. Eu não acrescentei nada disso aqui. Isso aqui é um estudo que se tem, teológico, sério, que fala, é muito mais do que isso, que eu estou tentando resumir, né, porque não dá para discutir tudo isso aqui de maneira muito consistente, no sentido que a gente fica aqui muito tempo e etc, né, para você ter ideia de como que é a situação, né? Então, assim, queridos, isso aqui é muito importante para a gente pensar da seguinte maneira: olha, expiação geral universal, Cristo morreu para salvar todos os homens. O que Calvino, ele sistematiza, o que ele fala o contrário disso aqui? De que Cristo, de fato, ele morreu por todos os homens. O sacrifício de Cristo presta atenção nisso, é suficiente para salvar todas as pessoas, mas somente os eleitos. É diferente, é bem diferente. É isso aqui que Armínio vai o quê? Ele tenta desconstruir tudo isso. Oi? Perfeito. E tem outras pessoas que vai além disso aqui. Nos nossos dias, né, uma doutrina ou teologia, como vocês quiserem chamar, de que creem que todas as pessoas serão salvas. É universalismo. Isso me faltou aqui. Obrigado, Anderson. É universalismo, que todas as pessoas vão ser salvas, todas elas. Então, para que eu vou me comprometer? Aí, quando chegar lá, quando eu estiver lá moribundo, lá, né, no hospital, eu creio em Jesus, né? Então, eu vou viver minha vida do jeito que dá certo, e aí, né, eu creio em Jesus quando estiver lá, e estou tudo bem. Isso é diabólico, queridos. A Bíblia não fala isso. Quando eu falo dessas coisas, que o homem tem a capacidade de crer quando ele está caído, né? Na verdade, é o ser humano querer dar uma ajudinha para Deus na salvação, queridos. Deus não é soberano completamente para fazer isso, né? Então eu ajudo Deus e assim vai. O triste de tudo isso, queridos, é que esse homem no passado, esse Armínio, era um homem conhecedor, né? Ele era profundamente conhecedor. E ele é levantado por outros pastores, como ele. Que triste, queridos, para desconstruir tudo aquilo que Calvino havia
falado na reforma, logo depois da reforma protestante. Assim, queridos, o que nós não podemos aqui, que nós não podemos fazer, é julgar as pessoas. O que nós estamos discutindo aqui é a teologia, tá bom? Então não vamos confundir as coisas, tá bom? Nós vamos aqui fazer pré-julgamentos da pessoa, mas teologicamente a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque nós pertencemos a uma igreja presbiteriana, né? Então a escola dominical é para isso, tá bom? Nesse sentido. Vamos para frente aqui, porque o tempo ali já deram um sinal, só foi um sinal, né? Cadê a Miriam? Só um sinal que deu, né? Ok. Ponto 4, queridos. A obra do Espírito Santo na regeneração é limitada pela vontade humana. Assim, quando o Espírito Santo fala ao coração humano para trazê-lo a Cristo, esse homem pode resistir e frustrar os propósitos do Espírito Santo. Já falamos muito sobre isso, para você perceber que tem erros doutrinários bíblicos aqui profundos, né, queridos? Aí entra essa história que alguém falou, a questão da graça, cair da graça, né, perder a salvação, né? Veja que esta é uma dedução lógica de todo o sistema apresentado. Se o homem é que toma a iniciativa de aceitar ou rejeitar a salvação, então tem que assumir a responsabilidade de ficar fiel e perseverar até o fim. Depende dele. Portanto, por falta de descuido e falta de fé e perseverança, pode perder a salvação. Achei interessante isso aqui. O regenerado pode ser desregenerado, que não existe essa palavra no português, por isso está até em vermelho ali, né? Ali não está, mas aqui no computador está, né? Só um ponto a respeito disso aí, que um dos motivos pelo qual não se faz pedobatismo em outras igrejas não calvinistas é exatamente esse ponto, né? De que a pessoa pode acabar sendo apostatando, exatamente. Só que daí, eu até lembrei de um sermão do Augusto Nicodemos que ele fala assim: o judeu era circuncisado ao 8º dia, mesmo futuramente ele não se abandonando a fé dele. Então, não é motivo, quer dizer, não independe se tu é salvo ou não para se batizar, né? Mas a questão que a gente acredita é que se tu é salvo, tu vai continuar. Então, não tem distinção quanto ao pedobatismo, né? Isso, só que assim, em relação a isso, é bom colocar essa questão, mas está certo, né? Quando uma criança aqui na igreja, vamos falar da nossa igreja local, né? Quando ela é batizada, um bebê, como aconteceu, e outros semelhantes, né? Você percebe, o pastor, ele não faz a pergunta, não é para a criança, ele faz as perguntas para os pais. A responsabilidade é dos pais, como também era com a questão da circuncisão, no Antigo Testamento, né? A criança era circuncidada no 8º dia, mas a responsabilidade de lidar, de criar, né? Até aquele texto que é bem conhecido, que você sabe muito bem, né? Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, etc, etc, né? Ensinar, aí vem Provérbios, Salomão no capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, quando ele estiver mais velho, ele não vai se desviar dele. Percebe? Então, nós como pais, você que é papai ainda, aí tem o seu bebê, né? Sua criança ainda, você que é mamãe, eu gostei muito de uma expressão que eu li esses dias atrás, você já deve ter visto, né? Nas mídias aí que tem, de que nós precisamos como pais de não apresentar as crianças para Jesus. Parece que está errado isso, né? Mas de nós apresentarmos Jesus às crianças, porque elas não têm capacidade de entender ainda como você entende. Então, você que é papai, que é mamãe, precisa apresentar Cristo para o seu filho, dia a dia, todo dia. Por isso que Provérbios fala, né, no capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho, né? Não é o caminho, mas no caminho, né? Andando, viajando, ao deitar, ao levantar, etc, etc. Tá bom? Estamos chegando aqui ao final. Ora, por causa desses ensinos estranhos e inovadores, foi que os estados gerais dos Países Baixos, no caso da Holanda, convocaram
uma grande assembleia eclesiástica, o Sino de Dort, que foi em 1618, né? Lembra? Antes da Confissão de Fé de Westminster. Era composto de 35 pastores e um grupo de presbíteros das igrejas holandesas, 5 catedráticos de teologia dos Países Baixos, 18 deputados dos Estados Gerais e 27 delegados estrangeiros. Foram 154 reuniões, né, para discutir esse assunto. O resultado foram chamados 5 pontos do calvinismo, que reafirmaram a posição sustentada pela Reforma e formulada pelo teólogo francês João Calvino. O teólogo puritano Richard Baxter, queridos, a gente fala muito de vários teólogos, talvez você conhece muito pouco esse homem aqui. Você precisa ler alguns livros que tem desse homem. Esse homem era tremendo, foi tremendo. Ele tem alguns livros que, olha, que é um negócio assim fora de série, que nos ajuda a compreender um pouco algumas verdades das Escrituras, né? Assim se expressou, né, Richard Baxter, a respeito da Assembleia de Westminster e deste Sino de Dort, abre aspas, segundo informações de toda a história a esse respeito e de outras fontes de evidência, o mundo cristão nunca teve, desde os dias apostólicos, um sínodo de teólogos mais excelentes do que este e o Sino de Dort. Então, eram homens realmente de Deus, queridos, tá bom? Além de conhecedores das Escrituras. Aí vem o que nós colocamos aqui, eu disse que tinha aqui, está no final do estudo, né? Às vezes esses pontos são colocados, né, em forma de acróstico: total depravação, uma eleição incondicional, limitada expiação. Por que é limitada? Aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei, o sacrifício de Cristo poderia salvar todas as pessoas, é suficiente, mas somente o quê? Aos eleitos. Por isso que fala limitada, aos eleitos, né? Não é limitado no sentido ao que eu creio, é diferente, é bem diferente, né? Irresistível graça e perseverança, tá bom? Depravação total, queridos. Olha aqui, esse é o primeiro ponto, né? Ele nos mostra o que o pecado fez com o homem. Se tivermos uma perspectiva correta deste ponto, teremos uma conclusão correta do que Deus fez por este homem. Caso contrário, se imaginarmos que a queda foi apenas parcial, concluiremos que a salvação é algo atribuído parcialmente ao homem e parcialmente a Deus, né? É o que já falamos várias coisas aqui. Quando se fala de depravação total, você vai perceber aqui, né? Esse Riley aqui é um comentarista teológico muito bom, tem uns comentários dele, vale a pena quando você puder ler alguma coisa, pode ler que vale a pena. Perspectivas erradas sobre a corrupção da natureza humana sempre trarão consigo perspectivas erradas sobre o grande antídoto e cura daquela corrupção. O nosso antídoto, queridos, para o pecado, para a salvação, sempre foi, sempre será Jesus Cristo. Esse é o antídoto para arrependimento, para uma verdadeira fé na pessoa de Cristo Jesus. Mas o homem é totalmente depravado, incapaz de obter ou mesmo contribuir em favor de sua própria salvação, porque ele está morto, né? É interessante a ilustração que tem aqui. O homem é totalmente depravado. Presta atenção nisso que é importante, queridos, tá? Isso aqui é importante. O homem é totalmente depravado. Isto não quer dizer que ele não seja capaz de realizar atos de bondade. Mas quando assim afirmamos, estamos querendo dizer que a personalidade do homem foi afetada como um todo pela queda, e todas as suas faculdades, toda a sua natureza foi o quê? Foi corrompida. Aí vem a questão da graça comum. É a explicação
para a capacidade deste homem corrompido praticar atos de bondade, mas, mesmo assim, são atos imperfeitos. Aí em Romanos capítulo 3 e capítulo 8 vai tratar essa questão. Até os atos de bondade que o ímpio pratica são pecados aos olhos de Deus, pois são praticados com propósitos soberbos, né? Claro que a gente não vai ler todos esses textos aqui, né? Mas a própria explicação já dá aqui. Por natureza o homem está morto, está lá em Romanos e tal, né? Especialmente Efésios 2:1, todo mundo sabe muito bem esse versículo, né? Vós estáveis mortos, vossos delitos e pecados, etc, etc, tá bom? É cego, né? Espiritualmente falando, está corrompido na sua consciência. O exemplo de Adão, queridos, quando Adão comeu o fruto juntamente com Eva, logo em seguida a mente já foi corrompida. Foi tão corrompida porque logo em seguida eles foram se esconder e fizeram ali umas mini saias, né? Já ali é o primeiro modelo ali, né? De depravação. Tanto é que Deus corrigiu tudo isso lá no passado, né? Estão escravizados ao pecado, são inimigos de Deus. O pendor da carne é a inimizade contra Deus. Estão sem desejo por Deus, não há quem busque a Deus. Não tem, isto é, sem temor a Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Há muita coisa que poderíamos estar tratando aqui. Então a conclusão é a seguinte, queridos. Primeiro, em Jeremias 13:23, é esse texto que está aí, né? Interessante, olha aí, ó. Lemos: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Eu não tenho como mudar a minha ferrugem, queridos, tá bom? Alguém já perguntou para mim se eu sou contra tatuagem. Algumas delas eu sou contra. Mas como que eu vou ser contra se Deus já me tatuou quando eu nasci? Está aí a minha cara, você está vendo aí, cheio de ferrugem aí. E tem como mudar isso? É bom você saber que quando eu era adolescente, eu não fui diferente de nenhum adolescente, né? Eu queria que essa mancha saísse de tudo quanto era jeito. Passava água de arroz, passava não sei o que e tal, como adolescente. Aí depois que de fato Deus me converteu ao Evangelho, mesmo em Cristo Jesus, mesmo quando adolescente, acabou isso. Podia me xingar, podiam fazer bullying, porque eu recebi muito bullying, né? Muito mesmo por causa disso. Estava nem aí com isso. Então, amados, não dá para mudar a pele, não tem como. E muito menos a zebra, né? Mudar a sua lista, não tem jeito, tá bom? Os cientistas até tentam fazer isso, mas fica uma coisa horrorosa, né? Eu já vi, ou fica totalmente branquelíssima, né? Ou totalmente negra, né? Uma coisa horrorosa. Esta é a situação do homem, está de mãos e pés atados como Lázaro. Olha, interessante isso. Antes da ressurreição, Lázaro estava morto, preso, cego, sem nenhuma possibilidade de ver o reino de Deus e buscar este Deus. É o oposto do que ensinava Armínio e Pelágio no século VI. 3. O livre-arbítrio do homem natural só o leva para longe de Deus. George Whitefield, o maior pregador inglês do século XVIII, disse que o livre-arbítrio do homem só o leva para o inferno. Jó pergunta em Jó, né, no livro de Jó, capítulo 14, verso 4: quem do imundo tirará o puro? Ele mesmo responde: ninguém. E por último, só Deus pode operar este milagre da ressurreição espiritual, queridos. Só Deus pode dar nova vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A compreensão deste ponto é fundamental para que entendamos o ponto seguinte. Este ponto nos mostra a inabilidade, a incapacidade do homem para se salvar. Queridos, o que a gente vai estar estudando aqui, só para encerrar, tá? Não é criticando a pessoa, por favor, não entre nesse campo, mas é a teologia. Quando eu critico alguns pastores, não estou criticando os pastores. Se você acha que não dá para definir isso, dá perfeitamente, mas é o que está sendo ensinado,
Está sendo ensinado errado. Se está sendo ensinado, como pastor, a minha responsabilidade é fazer isso, né? Então, o Paulo falou uma coisa muito importante ali. Isso aqui é importante conhecer a teologia. É importante sim, queridos, tá? Mas mais do que a teologia, é você conhecer as Escrituras. E conhecendo as Escrituras, você vai conhecer Jesus Cristo. Você vai conhecer o que a Bíblia fala a respeito da minha vida, do meu pecado, que eu tenho que me arrepender e que eu só sou salvo pela graça e misericórdia de Deus. No final ali, quando o senhor estava falando ali da questão da nossa incapacidade, né, eu lembrei de Gálatas 5, que fala da nossa natureza caída e como ela milita contra a nova natureza que nós temos, né? Então, se elas são opostas e militam uma contra a outra, de fato, se eu não tenho a natureza de Cristo na minha vida, só estou na minha natureza humana caída, eu vou militar contra tudo que seja ligado à nova natureza, né, a Cristo. Então, de fato, eu estou literalmente morto, a minha vontade está morta, e além de morta, ela milita contra o Espírito, né? Verdade. Então, eu sou totalmente incapaz de querer escolher a Deus, e a obra tem que ser feita por intermédio dele mesmo. A respeito da depravação total, não do lado espiritual, né? Sim. Mas uma coisa que, antes de eu me converter, que era uma coisa assim que para mim não fazia sentido, era ler a Bíblia e começar a ver que os homens viviam centenas de anos, né? Quase 500, 600 anos. Mas como isso? Aí quando a ficha vai caindo, né? Além da depravação do espírito, depravação do nosso corpo, porque nós somos, Adão e Eva foram criados perfeitos, né? O salário do pecado é a morte. Então, ao longo do tempo, e aí começa a cair a ficha, que a gente vê como tem toda a questão científica da fé e a Bíblia juntos, né? É óbvio que o nosso corpo também, ele, que era para ser um corpo perfeito, como o homem caiu, pecou, o salário do pecado é a morte, o nosso corpo também deixa de ser um corpo perfeito e vai se degradando ao longo do tempo. Né? Isso mesmo. Aí se consegue entender por que no início se vivia tanto e essa idade, né, foi ao longo do tempo caindo até a gente viver como a gente vive hoje, 70, 80, quem chega a 100 muito. Né? Só essa parte então da parte física também, não só da parte espiritual, né? Lá na época que muita coisa também no início da minha conversão eu não entendia. Aí no FIDs, nas nossas reuniões eu fui aprendendo, e assim é aquela coisa, a verdade nos liberta, e quanto mais perto da verdade, quanto mais a gente tem, a verdade é de Deus, mais a gente vai ter discernimento para entender que isso não é. Isso. É de Cristo, né? E lá atrás, quando eu não entendia muita coisa, eu pensava, bom, com o tempo eu vou entender. E eu sempre procurei pensar que não há doutrina, não existe, não há doutrina, por menor que seja, ela não pode estar acima da palavra de Deus. E com o tempo a gente vai aprendendo, com o tempo de igreja, de convivência, ensinamento, né, o pastor, a gente vai percebendo e as escamas vão caindo, o entendimento vai surgindo. E isso é para todo convertido, né? É verdade. É a nossa santificação, é a nossa caminhada, né? E o Espírito Santo vai trabalhando nesse entendimento, né? Isso é muito legal. Quem é que limitou o tempo do homem, queridos, de vida aqui nesse mundo? Deus. Quando isso aconteceu? Você vai falar que é antes da fundação do mundo, claro que é, mas tem que ser mais específico. Queridos, Deus disse para Noé que o tempo do ser humano iria no máximo a 120 anos. Leia lá. Leia com os olhos da fé e estude a respeito disso, tá bom? Por mais que o ser humano, a ciência tenta mudar essa situação, né, de dar uma qualidade de vida, queridos, e eu sei que a ciência está trabalhando para isso, né, é muito complicado, porque Deus, Salmo 139 e outros salmos vão falar sobre isso, que todos os nossos dias, eles estão contados, todos. Ninguém vai antes, ninguém morre de maneira prematura, como é uma expressão que a gente usa, não existe isso. Morreu porque chegou aquele momento de Deus, né? Nasceu morto, era plano de Deus, não foi prematuro, né? Todos os nossos dias estão contados, todos, nem vai depois atrasado, né? E nem antes do tempo.
está dentro dos propósitos eternos, decretos de Deus. Vamos orar. Pai bondoso, tudo aquilo que foi exposto aqui, Senhor, aquilo que foi falado do homem, literalmente caia por terra, mas aquilo que é do Teu Espírito Santo, ó Deus, que é da Tua palavra, que este mesmo Espírito Santo maravilhoso que habita em nós, possa trazer o amadurecimento espiritual, o crescimento, a edificação, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.